Pessoal, hoje nós vamos realizar as atividades em língua portuguesa. Nós vamos lá nas atividades complementares, que fica no final da parte de língua portuguesa na apostila, tá bom? O que vocês vão fazer? Na página 82 tem a imagem da Mona Lisa, tá bom? E aqui embaixo tem uma legenda falando sobre o quadro. O que é a legenda? Vocês estudaram na apostila passada, na parte de História e Geografia. Legenda é a explicação, são todas as informações sobre o quadro, tá? Sobre uma pintura. É como se é um texto falando sobre todas as informações sobre a imagem, tá bom? Então tem a imagem da Mona Lisa e as informações aqui embaixo. No texto da aula de terça-feira, que foi o nosso primeiro encontro online, dizia-se que Mona Lisa foi pintada entre 1503 e 1506. Porém, sabe-se a data certa do início foi 1503. Mas não é certeza que Leonardo da Vinci terminou de pintar a Mona Lisa em 1506, que ele gastou 3 anos. Aqui no caso, na legenda, diz que pode ser que ele tenha terminado em 1517. Então, cada livro traz uma informação, porque não se sabe ao certo, não tem certeza do término da pintura do quadro da Mona Lisa, tá bom? Então, para fazer as atividades dessas páginas que eu marquei aqui na minha lousa, vocês utilizarão as informações desta legenda, tá certo? Na página 83, tem uma pergunta sobre o quadro, tá bom? Leiam com muita atenção, é interpretação. Tem que ler respeitando a pontuação para poder entender, porque a resposta tem que estar de acordo com a pergunta. Eu tenho que responder o que foi perguntado, tá? A resposta tem que estar de acordo. Outra coisa, resposta é frase. Inicia-se com letra maiúscula, tá? Termina-se com um ponto, não esqueçam disso. Depois tem um caça-palavras. Por quê? O que tem nesse. Quais tipos de palavra? Tá pedindo palavras que tem o S com som de Z. Porque na palavra, no nome, ó, Lisa, o S tem o som de Z. Como que eu sei que o S tem o som de Z? Quando que eu uso isso? Quando o S está, um S só, está no meio da palavra e entre duas vogais. Tem vogal antes e vogal depois, o S vai ter o som de Z, tá bom? No caso aqui, ó, Lisa, o S tá entre o I e o A, duas vogais. Então, S tem o som de Z no meio de uma palavra quando ele está entre vogais. E aqui vocês vão procurar palavras que tenham o S com som de Z, tá certo? São 12 palavras para vocês procurarem, tá bom? Depois aqui embaixo na letra C, vocês utilizarão a legenda da página 82. Para quê? Para vocês responderem as perguntas, essa ficha sobre o quadro da Mona Lisa, tá bom? Vocês têm que procurar as informações na legenda da página 82, tá certo? Lembrando uma coisa, eu havia explicado para vocês que na mesma época que o Leonardo da Vinci estava lá na Itália pintando a Mona Lisa, aqui no nosso país estava acontecendo algo muito grandioso. O Brasil ainda não existia, né? O que estava acontecendo aqui? A chegada dos portugueses aqui no Brasil. Quando foi que os portugueses chegaram no Brasil, apresentaram, descobriram a nossa terra? Porque quando fala-se descobrir, não é que ela não existia, ela existia, mas o descobrir dos portugueses foi mostrar, apresentar para o mundo uma nova terra, tá? Os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500. Leonardo da Vinci começou a pintar a Mona Lisa em 1503. Então, são 3 anos de diferença, sim, mas são acontecimentos próximos que aconteceram perto em questão de anos, né, de tempo,
mas em lugares diferentes. Então, aqui no Brasil, o Brasil estava sendo colonizado, portugueses estavam chegando, estavam tentando dominar os índios, enquanto Leonardo da Vinci estava lá na Itália começando a pintar a Mona Lisa. Tá bom? Não esqueçam dessa explicação que tem na aula gravada de terça-feira, tá certo? Aqui embaixo tem um texto que é uma curiosidade. Eu fiz aqui o traçado para vocês terem noção. Isso é mais para ter como curiosidade. Que tamanho é o quadro da Mona Lisa? Qual a altura? O quadro da Mona Lisa não é grande. Ele não é grande. Ele tem esta altura aqui, ó. 77 centímetros. Ou seja, ele não é um quadro enorme que está na parede, toma uma parede inteira. Não, ele é um quadro até que pequeno. Ele tem esta altura aqui, 77 centímetros, tá bom? Se vocês tiverem condição de fazer isso em casa, tiver uma lousa ou puder pegar um giz de lousa e fazer o traçado no chão, para ver o tamanho que é o quadro da Mona Lisa, é só vocês seguirem os passos aqui. O quadro da Mona Lisa tem 77 centímetros de altura. Altura, tá bom? Ele fica no museu, ele existe, é o quadro, é o original que o Leonardo da Vinci pintou, ele existe. Ele tá lá na França, num museu muito famoso, chamado Museu do Louvre, que fica em Paris, que é a capital da França, é a maior cidade da França, tá certo? Então, façam essas atividades complementares, que ainda são atividades falando sobre descrição, porque vocês estarão fazendo nesta ficha aqui da página 84, vocês estarão fazendo a descrição novamente, com mais algumas curiosidades sobre o quadro da Mona Lisa, ok? Ó, não vamos esquecer, todas as páginas que vocês fizerem, por favor, coloquem data, não esqueçam de pôr a data. Hoje é dia 6, por exemplo, tá bom? 6 de agosto. E amanhã, dia 7, teremos aula online às 13 horas, 1 hora da tarde, logo após o almoço. E deixe junto com vocês o estojo, a apostila e a agenda, porque nós iremos usar esses materiais lá para a aula de amanhã, tá bom? Bom dia, qualquer coisa é só vocês me chamarem que eu estou à disposição.